Imagina só assinar um contrato de casamento, onde o divórcio é, tipo, legalmente impossível, Nossa, um pesadelo total. né? Se a relação azedar, ou se a outra pessoa simplesmente decidir que não quer mais contribuir com nada, ela ainda continua sendo dona de metade da sua casa, das suas finanças, para sempre. Soa como um desastre jurídico, sabe? Tudo. E pessoal também. Absoluto. Mas a realidade é que esse cenário exato acontece, tipo, todos os dias no mundo dos negócios. Tem muita gente assinando o que é basicamente uma sentença de conflito perpétuo porque escolheu o parceiro errado na hora de fundar uma empresa. E o impacto disso nos números do mercado é bem assustador. A grande maioria das empresas novas não afunda porque o produto era ruim ou porque eles não entenderam o público. Elas morrem de, tipo, uma hemorragia interna mesmo. A destruição vem daqueles conflitos que a equipe fundadora não consegue resolver. Então, para quem está ouvindo a gente e quer evitar essa armadilha, a missão na nossa análise profunda de hoje é justamente construir um filtro mental bem rigoroso. Exato. Nós pegamos uma série de ensaios de veteranos da indústria de tecnologia, cruzamos isso com dados, análise de fundos de capital de risco. Que é onde a gente vê a realidade crua, né? Exatamente. A ideia é extrair dessas fontes todas as ferramentas para avaliar potenciais parceiros antes de entregar as chaves da sua empresa para alguém. E o quadro geral que esses dados e relatos pintam desconstrói uma ilusão muito popular. Tem essa lenda urbana corporativa de que o sucesso depende só de juntar as habilidades técnicas certas. Aquela velha fórmula ingênua, né? Tipo, pega um programador genial que faz um aplicativo inteiro num fim de semana, junta com um vendedor carismático. E pronto, nasce um unicórnio bilionário da noite pro dia. Pois é, mas os dados mostram que essa visão romântica tá, assim, fundamentalmente errada. O talento técnico é super secundário em relação à personalidade da pessoa. Com certeza. Tipo, ser um gênio das vendas não serve pra nada se a pessoa é intratável quando as coisas dão errado no mercado super instável. E aí, o primeiro grande filtro que as fontes trazem foca exatamente em como a pessoa lida com o próprio intelecto, certo? Sim, a questão da arrogância intelectual. Isso age como uma toxina num projeto novo. Porque, pensa bem, o ambiente de um negócio que está começando é pura incerteza. Não tem manual. Não tem mapa, né? Zero mapa. Então, se o candidato a sócio acha que já tem todas as respostas antes mesmo de falar com o cliente real... É um ponto cego perigosíssimo. Muito. É a armadilha do sabe-tudo. Uma máscara de confiança que esconde uma mente totalmente inflexível. Humildade perante o que não se sabe é inegociável aqui. Que o cofundador ideal sabe que precisa aprender coisa nova o tempo todo. Descartar velhas convicções quando os dados mostram o contrário é o que faz a empresa sobreviver. E essa fome de aprender se conecta com a questão da autossuficiência, né? Porque nas trincheiras ali dos primeiros meses, não tem RH para resolver problema de equipe. Nem TI para arrumar o servidor. Pois é, o fundador tem que ser aquele autodidata raiz. E as análises traçam uma linha vermelha muito clara sobre isso, tipo, se a pessoa precisa que alguém fique passando tarefinha, supervisionando... Essa pessoa é um funcionário, não um sócio. Isso me fez pensar numa analogia. Pensa numa viagem de avião comercial. Um funcionário muito bom que precisa de diretrizes é tipo um passageiro da primeira classe. Faz sentido. Ele pagou o carro pela passagem, traz valor para o voo. Desde que a empresa dê a poltrona confortável e a comida certa, o acordo funciona lindamente. Mas o sócio não senta na cabine de passageiros. Exato. O parceiro de negócios é o copiloto. Se o comandante precisa virar para o lado a cada 5 minutos para dizer qual botão apertar no meio de uma turbulência... O avião vai cair. Sim, ele não tem condições de dividir o comando da aeronave. E se o copiloto cruza os braços esperando o manual enquanto o avião despenca, o impacto é certo. Quem tem participação acionária, o tal do equity, precisa agir sem instrução nenhuma, mesmo naquela névoa total. Porque dar ações para alguém que precisa de gerência destrói a única vantagem da empresa pequena, que é a agilidade. O microgerenciamento interno queima a energia que você deveria usar para ganhar mercado. É um desperdício. Agora, tem uma reviravolta interessante nas fontes, porque ser autossuficiente e inteligente não resolve tudo se a pessoa surtar com a pressão. O fator humano, ele sempre supera a capacidade técnica no fim das contas. Sim, tipo, do que adianta montar um banco de dados sozinho se a pessoa entra em colapso chorando no dia que o maior cliente tenta acessar e o sistema cai. Exatamente.
A panela de pressão de uma startup impõe um estresse crônico brutal. São 100 horas de trabalho, dormir mal, comer mal. E a certeza de que muita coisa vai dar errado. Muita coisa. Por isso, a inteligência emocional sai daquela coisa de palestra motivacional e vira equipamento de sobrevivência pura. É manter o eixo, receber críticas sem achar que é ofensa pessoal e seguir em frente. Exige muita empatia também, né? Perceber quando o parceiro chegou no limite da exaustão e precisa de apoio, não de cobrança. Sim, mas o interessante é como as fontes dizem pra gente medir essa inteligência emocional antes de assinar os papéis. O teste é bem inusitado. Inusitado é pouco. A recomendação direta é evitar qualquer pessoa que tenha histórico de raiva no trânsito. Qualquer explosão desproporcional atrás do volante é um baita sinal vermelho. Pode parecer um detalhe besta do dia a dia, mas funciona como um raio-x da cabeça da pessoa. Olha, eu sou obrigado a ser o cético aqui. Até que ponto um grito no trânsito, ou sei lá, bater no volante porque tomou uma fechada, prevê como a pessoa vai lidar com a perda de um contrato de R$1 milhão? É uma ótima pergunta. O foco não está no tamanho do problema, mas na biologia da reação. Sabe? O trânsito é tipo um microcosmo de imprevisibilidade. Não dá para controlar outro motorista. Exato. Se o sistema nervoso da pessoa vai direto para a agressão ou para um colapso verbal diante de algo pequeno e de baixo risco, a calibragem dessa pessoa está muito quebrada. O cérebro dela não aguenta o imprevisto. Entra em curto. E com um gatilho minúsculo. Agora pega isso e substitui por um vazamento de dados de clientes. A magnitude da pressão é gigante. Aquele comportamento surtado no carro vai aparecer no escritório, só que 10 vezes pior. Caramba. Alguém que surta no trânsito vira um risco enorme quando tem milhões em jogo e o estresse é real. Você precisa de alguém focado em desviar do obstáculo, não em gritar com ele. Se a equipe vai viver nesse nível de tensão, enfrentando o mercado todo dia, é matemático que os próprios sócios vão brigar em algum momento. Isso é 100% garantido. Vão discordar sobre tudo, desde a cor do logo até se devem vender a empresa ou não. E isso leva a gente para o núcleo do negócio. A resolução de conflitos. Porque a narrativa de que sócios perfeitos nunca brigam é pura ficção. Pura ficção. Desentendimento é essencial para filtrar as ideias ruins, inclusive. A diferença entre quem sobrevive e quem quebra é o jeito que eles brigam. Tem que ser profissional, né? Sem deixar o ego transformar o debate num ressentimento de longo prazo. É a escuta ativa, o distanciamento da própria ideia, mas para que esses debates acalorados não destruam tudo, as fontes exigem uma coisa absoluta: confiança mútua e restrita de 100%. E a base lógica para isso é assustadora. Porque quem tem a chave da empresa, no começo faz o que quiser. Não tem departamento de compliance. Não tem auditoria, os fundadores têm acesso a tudo. Contas bancárias, lista de clientes em sigilo, o código da tecnologia, tudo. É um prato cheio para trapaça, o desvio de dinheiro se o caráter for duvidoso. E é por isso que essa confiança de 100% não é um capricho ético, é gestão de risco pura e simples. Você tem que ter certeza absoluta de que a portas fechadas, o seu sócio vai agir a favor da empresa e não só para o próprio bolso. Mas vem cá, no mundo real, onde a taxa de sabotagem é altíssima, o mercado costuma mastigar gente ingênua. Um pouquinho de ceticismo interno, uma certa paranoia, não seria saudável para evitar tomar um golpe? Olha, a resposta que as fontes dão é sobre onde você direciona essa paranoia. O mundo lá fora exige ceticismo. Tem que desconfiar do concorrente, do fornecedor, da tendência da moda. Tá, mas e internamente? Internamente é fatal. Colocar essa lupa dentro da relação dos sócios causa uma paralisia completa. O excesso de vigilância mata a velocidade. Implacavelmente. Se o gestor passa 25% do tempo auditando o que o sócio fez porque tem medo de ser passado para trás, ele deixou de usar esse tempo para melhorar o produto. Vira uma burocracia fantasma ali dentro. Tudo tem que ser checado 2 vezes. E a agilidade morre aí. O mercado já é um caos. Se a parceria interna também for um campo de batalha, a empresa cai dura por exaustão antes de faturar o primeiro real. O que nos traz de volta para o começo, aquela premissa do casamento sem divórcio.
Quando a gente entende que o repasse de participação às ações da empresa é algo permanente, a perspectiva de risco muda completamente. Muda demais. Quando eles estão lá super eufóricos, dividindo fatias da empresa num guardanapo, quase ninguém pensa no impacto disso 5 anos depois. É um momento de maior vulnerabilidade jurídica do negócio inteiro. Guiados por aquele desespero de lançar logo, a galera escolhe a conveniência. Sim, dá 10% para o cara que manja do software. Dá 20% para o amigo divertido que topou trabalhar de graça. Ou bota parente no meio achando que o almoço de domingo agradável significa eficiência na segunda-feira de manhã. E as estatísticas destruíram essa ideia. Afinidade social engana demais. Aquele amigo super legal da festa pode não ter resiliência nenhuma quando o negócio apertar. E o trágico é que a empresa fica amarrada a uma pessoa que não entrega quase nada, mas tem um direito vitalício sobre uma fatia gigantesca dos lucros. E as análises mostram que, se a empresa começa a dar dinheiro, eles raramente aceitam vender essa fatia de volta. Fica um peso morto para sempre. Então, se escolher errado parece um beco sem saída absoluto, como que fica? Porque o direito corporativo criou uma válvula de escape para isso, não é? Ele cria, felizmente. As fontes são bem diretas dizendo que o contrato operacional é a verdadeira rede de proteção. Se a sociedade é um casamento inquebrável, esse contrato é o acordo pré-nupcial inegociável. Eu queria muito abrir a caixa preta disso. Qual é a mecânica jurídica na vida real que impede um rompimento de destruir a empresa toda? O mecanismo principal é o que a gente chama de calendário de aquisição de direitos, o famoso vesting. Ele estanca a perda de capital se alguém sair cedo. Ele impede que o sócio ganhe 30% da empresa no dia 1 e decida sumir no mês 6, levando tudo. Ah, entendi. O direito não é dado de uma vez. Exato, ele é conquistado aos poucos, condicionado a continuar trabalhando na equipe, e a defesa principal nisso é uma cláusula chamada cliff, ou período probatório inicial, que geralmente dura os primeiros 12 meses completos. Peraí, então se a pessoa surtar com a pressão e sair, ou se ela for demitida por ser improdutiva no mês 11? Ela sai com absolutamente zero, nada de ações. Caramba, ela só retém poder se sobreviver a esse primeiro ano crítico. Precisamente. Depois do primeiro ano, libera a primeira fração e o resto vai pingando mês a mês. Além disso, o contrato amarra a propriedade intelectual. Toda patente, código, banco de dados ou marca criada vira propriedade da pessoa jurídica desde o primeiro segundo. Ou seja, numa briga feia na justiça, a estrutura tecnológica que faz a empresa rodar continua lá, protegida para quem ficou. Isso. E o documento já deixa a regra financeira pronta para comprar a parte de quem está saindo. Evita a chantagem, força todo mundo a negociar as regras de um divórcio doloroso enquanto ainda são todos amigos. Uma garantia de sobrevivência blindada no fim das contas, o que traz uma síntese incrível para tudo isso. A gente não está buscando um ser humano imaculado e perfeito. Não, de forma alguma. O foco é uma configuração de sobrevivência muito específica. Isso. Precisamos mapear uma autossuficiência de ferro que não exija supervisão. Aquela vontade voraz de aprender. Um termostato emocional testado e aprovado em crise para manter a moral da equipe. E, acima de tudo, o alinhamento ético que garanta 100% de confiança a portas fechadas. Colocando isso dentro de um contrato forte, a fundação está pronta. É muito irônico, né? Por trás de tanta inteligência artificial, de tecnologia e modelos financeiros complexos, a espinha dorsal de um negócio bilionário ainda é puramente humana. 2 ou 3 mentes fechadas numa sala, lidando com a pressão e os próprios instintos. Exatamente isso. Mas antes de a gente encerrar, tem uma provocação que o nosso público precisa ouvir. É sempre bom olhar além desse estágio inicial. Exato. Nós falamos muito sobre as ferramentas para sobreviver a essa fase de guerrilha, do início caótico onde o lobo solitário e autodidata brilha, mas imagina que a empresa dá super certo, fatura milhões, troca a garagem por um prédio com centenas de funcionários, auditoria externa, burocracia corporativa pesada. O jogo muda completamente. A pergunta é, será que esse parceiro caótico dos primeiros anos consegue se adaptar a um papel de liderança rígida e previsível? Ou será que o próprio crescimento vertiginoso do negócio vira um ambiente alienígena que vai quebrar aquele casamento inquebrável lá do início? Olha, é uma ironia perturbadora, né?
As características selvagens que ergueram a empresa podem ser as mesmas que impedem essa liderança de funcionar na fase madura. Limites imprevisíveis do comportamento humano, sempre. Fica aí a reflexão para quem acompanha a gente. Agradecemos muito a companhia e mais esse mergulho sobre gestão e parcerias. Até o nosso próximo encontro.